Shalom. Continuamos então com a parte 3 do estudo Sai Dela, Povo Meu. E se você ainda não viu a primeira e a segunda parte, creio que é importante para que você compreenda melhor essa terceira parte, onde falaremos sobre a marca deste sistema de engano da Babilônia, a qual está inserida na pessoa do falso Messias, o anti-Messias. E o objetivo deste estudo sobre o número 666 de Apocalipse é ampliar a visão sobre este assunto e expandir o entendimento de que o número descrito por João e Yohanan vai além de um número literal, mas está relacionado a um sistema de engano do falso Messias, espírito deste que já está no mundo. Ou seja, se pensarmos assim, este número, ou como veremos, esta identificação do falso Messias já está no mundo. Não é algo que ainda virá. 1 João 4, verso 1 e 3 nos diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem do Eterno de Israel, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito do Eterno de Israel. Todo espírito que confessa que Yeshua, o Mashiach, o ungido, veio em carne, é de Elohim, e todo espírito que não confessa a Yeshua não procede de Elohim. Pelo contrário, este é o espírito do falso Messias, ou do anticristo, o antimessias, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. No livro de Apocalipse ou Revelação, o qual simplesmente é um livro de visões e revelações, onde nada tem a ver com o fim do mundo. Infelizmente, com o passar dos anos, Apocalipse tornou-se sinônimo de catástrofes e fim do mundo. Mas, se prestarmos atenção, não é disso que tratam as visões de Yohanan, as visões de João. Falam da vitória dos santos juntamente com o Messias, Yeshua, e seu Pai. E dentro deste processo ocorrem julgamentos ou juízos sobre a terra, mas isso não significa o fim do mundo, mas talvez o fim de um sistema corrompido e de engano que age sobre a terra. E como sabemos, nem toda visão é literal, e isso é importante compreendermos. E particularmente creio que o número que João relata não seja um número literalmente colocado nas pessoas como uma marca visível, como na pele, mas simplesmente uma identificação do falso Messias, ou seja, algo que identifica o falso Messias. Sei que este assunto é muito discutido hoje em dia, e há várias versões, mas quando se entende um contexto firmado verdadeiramente nas Escrituras e na Torá, não desassociando de Israel, creio que as visões de João se tornam mais claras e concretas e menos ilógicas e místicas, no sentido de esotéricas, e também então acaba se percebendo que são visões que simplesmente estão de acordo com as demais profecias das Escrituras. Não há, digamos assim, uma nova direção profética dada por João. E entendo que ele simplesmente alinha as profecias discernindo os tempos. E por ser um assunto onde há muitas especulações, sinta-se à vontade para julgar e orar a respeito de todo esse assunto com o auxílio da Ruach, do Espírito, não de acordo com seu próprio entendimento e com sua própria razão, mas de acordo com aquilo que está nas Escrituras e na Torá, e de acordo com aquilo que o Espírito te revela e te dá entendimento para entender. E em Apocalipse 13 temos duas figuras então chamadas bestas. Temos a primeira besta, que foi ferida de morte, mas reviveu. Esta seria o anticristo, ou o falso Messias. E a segunda besta seria o falso profeta, que promove adoração ao falso Messias, criando uma imagem deste falso Messias. A imagem não é apenas, não precisamos entender apenas como uma imagem de escultura, mas uma imagem como uma percepção. Este então cria uma percepção deste falso Messias, como as pessoas veem esse falso Messias. E todos os que não adorarem este falso Messias são mortos. E também aquele que não tem a sua marca nas mãos e na fronte são mortos e impedidos de comprar e vender. Apocalipse 13, 12, então nos diz assim: exerce toda a autoridade da primeira besta. Esse é o falso profeta, aquele que fala falsamente, aquele que fala não em nome do Eterno de Israel.
Então faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, o falso Messias, cuja ferida mortal foi curada. Apocalipse 13, 14 a 18 então nos diz assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, ou seja, uma imagem do falso Messias, aquele que, ferida a espada, sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, do falso Messias, para que não só a imagem falasse, para que não, aqui nós podemos entender, para que não só essa imagem comunicasse algo, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem, não servissem à imagem do falso Messias. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, Apocalipse 13:18 nos diz assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, ou calcule o número do falso Messias, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. E eu entendo que a figura do falso profeta seria este sistema ligado a Roma, sobre influência da Babilônia, da prostituta. Este sistema cria a imagem do falso Messias, um Jesus que não é o Yeshua judeu. E lembremos da história das Inquisições. Quantos morreram por não adorarem esta imagem desse Jesus criado em Roma, por não se converterem ao cristianismo? Quantos morreram por não receberem a sua marca nas mãos e na fronte? E então não entrarei no assunto do falso Messias ou da besta, e sobre isso já falamos no estudo da parte 1. Portanto, trarei somente o entendimento sobre o número deste falso Messias, deste, digamos assim, falso ungido que foi criado e nascido não em Jerusalém, não em Israel, mas fora de Israel, fora de Jerusalém. A percepção de um Messias falso. Pois bem, está escrito que aqueles que não recebem a marca da besta, a marca do falso Messias, não podem comprar ou vender, e isto indica um sistema de comercialização, um sistema que domina o capital, ou o capitalismo mundial. Enfim, e esta marca é o nome da besta ou o número do nome. E o que pode nos indicar marca? Marca é simplesmente um selo, ou seja, pessoas seladas com o nome do falso Messias ou o número deste nome. E nome, o que nos transmite nome? Nome, como sabemos, no hebraico é Shem, que traz a ideia de identidade. Portanto, o nome se refere à identidade do falso Messias, do falso ungido. Número. Número pode nos indicar, nos trazer a ideia de identificação. Ou seja, um número de identificação do falso Messias. Em outras palavras, seria algo que o identifica como sendo o falso Messias. Bom, então temos pessoas seladas com a identidade ou algo que identifica o falso Messias. E o que pode significar o selo ou a marca? O Eterno de Israel também sela ou marca os seus, e o adversário deseja ser semelhante a ele, e este é o espírito do iníquo e o espírito da Babilônia, que está querendo e sempre se propôs a estar no lugar altíssimo, como sendo o próprio Altíssimo, recebendo adoração, serviço, como se ele fosse o Eterno de Israel. E assim, esse é o pensamento do adversário, de Satanás, que percorre dentro desse pensamento babilônico. Então ele tenta imitar o Eterno, fazendo coisas semelhantes ao Eterno, e tendo também o seu selo. Bom, o selo do Eterno, ou a marca do Eterno sobre os seus, é o seu espírito, de acordo com
Paulo, Shaul, fala aos Efésios, Efésios 4:30. E não entristeceis o Espírito do Eterno de Israel, no qual fostes selados para o dia da redenção. E o que o Espírito do Eterno tem como uma de suas principais funções? A resposta se encontra em Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, a minha ruach, o meu sopro, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Portanto, o Eterno dá o seu espírito para que se possa observar os seus estatutos, seus mandamentos, ordenanças e juízos, ou seja, para guardar a sua Torá, a sua instrução. E onde deve estar a Torá ou a lei do Senhor? Então vejamos o que nos declara Deuteronômio 6, versos 6 e 8. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. Então essas palavras que o Senhor fala é a sua Torá, a sua lei. Porque nos versos anteriores do Deuteronômio o Senhor repete as palavras reveladas no Sinai. Bom, e sendo assim, a lei do Senhor, a Torá do Senhor, deve fazer parte de um caminhar diário. E isso inclui estar nas mãos e como frontal entre os olhos. Isto te lembra algo? Isto te lembra a marca do falso Messias, que também está nas mãos e na fronte? Bom, e tudo indica que o Senhor não está falando de algo literal, quando ele fala para colocar nas mãos, atar a lei nas mãos, como sinal nas mãos, e como frontal entre os olhos. Tudo indica que ele não está falando de algo literal, mas sim de ações. Ou seja, de uma forma resumida, mãos falam de ações, e frontal entre os olhos fala de entendimento, pensamento, mentalidade, ou ainda a maneira que se vê o mundo. Então temos o selo do Senhor, como sendo o seu espírito, a sua ruach, o qual capacita a viver sua lei concretamente nas ações, na visão, na mentalidade, no pensamento. Então, resumindo, é isso. O selo do Eterno, o Espírito do Eterno de Israel, o verdadeiro Messias, Yeshua, conduz a uma vida de Torá nas mãos e na fronte. Este é o selo do Eterno sobre os seus. E o selo do iníquo. Como vimos, o adversário busca agir de forma semelhante ao Altíssimo, porém de forma contrária ao Altíssimo. E este agir do adversário não é diferente quanto ao que diz respeito à sua marca, ou o seu selo. Ele sela também com um espírito, porém este espírito leva a não viver a lei do Eterno nas obras e na fronte, ou seja, na mente. Apocalipse 13:16. Vejamos então, como já vimos, a marca deste falso Messias. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então relembremos do que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, a respeito do homem da iniquidade. Isto é, o homem que se opõe, rejeita ou transgride a lei do Eterno, a sua Torá. 2 Tessalonicenses 2, 3, 10. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o homem que transgride, se opõe ou rejeita a lei, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Elohim, o Eterno de Israel, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário do Eterno de Israel, ostentando-se como se fosse o próprio Eterno de Israel. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria.
Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Veja aqui o que Paulo fala. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Yeshua matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Agora vejamos as palavras de Yohanan, de João, o qual fala do espírito do falso Messias. 1 João 4:1-3, que nós já lemos. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem do Eterno de Israel, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito do Eterno de Israel. Todo espírito que confessa que Yeshua, o Messias, veio em carne, é do Eterno de Israel. E todo espírito que não confessa Yeshua não procede do Eterno de Israel. Pelo contrário, este é o espírito do falso Messias. Ou seja, ele age de forma contrária ao verdadeiro Messias, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. 1 João 2:22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yeshua é o Messias? Este é o falso Messias, o que nega o Pai e o Filho. O anticristo, portanto, é aquele que age de forma contrária ao verdadeiro Messias. Portanto, ele é um falso Messias, um falso ungido. Nestes textos, podemos observar que o espírito do falso Messias, o qual está operando já no mundo, e este espírito não confessa Yeshua, ou seja, nega a identidade de Yeshua como o Mashiach, da tribo de Judá, filho do Eterno de Israel. E este espírito também conduz à iniquidade, enquanto o espírito do Eterno conduz à vida na Torá, na lei do Eterno de Israel, o espírito do iníquo, do falso Messias, conduz a uma vida sem Torá, sem a lei do Eterno de Israel, uma vida que se opõe, rejeita ou transgride a Torá, a lei do Eterno. E ele usa de artimanhas bem convincentes, pois, como lemos, ele faz sinais, prodígios e maravilhas, e isto é, ele cura e tem poder. E só uma observação antes de continuarmos a respeito da ação de Satã, a qual busca distorcer a identidade de Yeshua. Podemos notar esta ação quando Yeshua foi levado ao deserto para ser tentado por Satã. Mateus 4:5 nos diz assim: Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Elohim, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Preste atenção em duas frases de Satã. Se és filho do Eterno, filho de Elohim, e a outra frase, porque está escrito. Nisto percebemos que o enganador também usa a verdade das Escrituras, porém esta verdade está fora do propósito do Eterno e também busca distorcer a identidade de Yeshua. Portanto, nem tudo o que tem Bíblia está dentro do propósito do Eterno. No Espiritismo tem Bíblia, tem Escrituras. No Alcorão tem verdades das Escrituras. No catolicismo, enfim, em muitas religiões. Porém, o que deve se observar é se esta verdade das Escrituras está dentro do propósito do Eterno e se não distorce a verdadeira identidade de Yeshua. O que para isso precisa se saber quem é Yeshua. O que infelizmente muitos ainda entendem que Yeshua é Jesus criado em Roma. Bom, e eu creio que o adversário continua usando as Escrituras fora do propósito do Eterno para distorcer a identidade de Yeshua, fazendo com que muitos não consigam ver quem é o verdadeiro filho de Elohim, o verdadeiro filho do Eterno de Israel, de Adonai. Bom, e continuando, durante a história vimos o quê? Aqueles que não deixam a Torá, a lei do Eterno, ou seja, adquirissem a marca do falso Messias, estes eram mortos e não podiam comprar nem vender. Em episódios
de mortes e prisões, de negligência e oposição à Torá. Isso em inquisições, cruzadas, conversões forçadas de judeus ao cristianismo. Vimos cruzes levantadas em nome de um Cristo Jesus romano. E talvez o adversário já esteja marcando pessoas, e eu creio que está marcando desde o Éden, marcando o homem com a marca da desobediência ao mandamento do Eterno. Não creio que o adversário seja tão tolo ou ingênuo ao ponto de chamar alguém e falar de uma forma clara: ei, agora vou te marcar com um selo, e este é o 666. Me dá a sua mão, me dá a sua testa. Sinceramente, creio que isto é subestimar o inimigo. Então o selo do iníquo é o espírito do iníquo, o espírito do falso Messias, o qual conduz a uma vida sem Torá, sem lei do Eterno, sem instrução do Eterno. Isso nas mãos, que representa obras, e na fronte, que representa mente, mentalidade, pensamento. Então podemos ter a marca como a desobediência ao mandamento do Eterno. Isso é o que caracteriza os selados pelo Eterno e os selados pelo inimigo, pelo adversário, pelo Satã, pela Babilônia. E o número então 666. Hoje sabemos que há várias doutrinas em cima deste número. Há muito misticismo e satanismo criado em torno desta numeração. Mas veremos que é algo muito simples o que João quis transmitir. Bom, dentro do meu entendimento, Yohanan estava falando do falso Messias e de um sistema de engano influenciado pela Babilônia. João estava preso pelo Império Romano. O Império Romano havia acabado de destruir Jerusalém, o templo e o povo de Israel. E naquela época não se usava números, mas sim letras do alfabeto com números. Ou seja, as letras do alfabeto possuíam uma numeração, e isso pode se chamar também de gematria ou gemátria, que significa em grego ordem do alfabeto. E para alguns isso tem um sentido esotérico e também é usado pela Kabbalah. Porém, nada mais é do que usar as letras como números. Que fique claro que a gematria não é Kabbalah. É usada por ela, mas não é. Veja o quadro aí com as numerações do alfabeto grego e hebraico. Bom, João orienta a calcular o número do nome do falso Messias, porque é número de homem. E o resultado deste cálculo é 666, como está escrito em Apocalipse 13, 18. Lembremos que João e Yohanan estavam no contexto do Império Romano, e quem estava agindo sob a influência da Babilônia e continua agindo era Roma. Então, com base nessas dicas de João, vamos calcular a palavra em hebraico romiti, que significa romano. Dentro desta forma de calcular da gematria, então usando as letras com numeração. Há várias opções de palavras relacionadas a Roma e que resultarão no número 666. E é de consenso de muitos que o falso Messias, o anticristo, o antimessias, está ligado com Roma, de alguma forma. E só pensarmos no contexto no qual se encontrava João. E particularmente creio que, por João ser um judeu, faça mais sentido ele estar relacionando o número 66 com romano em hebraico. E então na palavra romano nós temos a letra Resh, Vav, Mem, Yud e Tav. E somando essas letras, Resh tem a numeração 200, Vav número 6, Mem 40, Yud é 10 e Tav 400, tendo assim um resultado então 666. E nisso percebemos que é algo muito simples e lógico o que João pode estar transmitindo quando disse para calcular o nome.
Isso era comum na época. Portanto, se seguirmos a lógica dos escritos de João, de Yohanan, temos João declarando que a identificação ou a identidade do falso Messias é romano. É um falso Messias, é um Messias romano. Mas eu torno a dizer que você é livre para entender, rejeitar isso ou não aceitar, aceitar ou entender conforme te for aberto o entendimento. Número 666 pode estar relacionado ao Sol. E isso é algo muito interessante nessa questão do número do nome. Pode ser que também esteja relacionado à pessoa do falso Messias. E para compreendermos este entendimento, precisamos lembrar que, como vimos no estudo na parte 1, o falso Messias está ligado com a imagem do Sol. Ou seja, aquele que foi oficializado em Roma, o Jesus romano, o Cristo romano, que está ligado com Tammuz, Hélios, o Deus Sol, o ídolo Sol grego, Sol Invictus romano, Mitra, e tudo isto relacionado à adoração ao Sol. E aqui fica uma questão: estaria João e Yohanan relacionando também o número do nome do falso Messias com o elemento Sol? Por que esta pergunta? Bem, na época de João já existia um misticismo judaico, o que mais tarde, alguns séculos depois, ficou conhecido como Cabalá. Ciência mística dentro do judaísmo que, segundo seus praticantes, provém de tempos antigos, sendo passada de geração a geração pelos patriarcas. E, segundo eles, já era praticada por Adão. E este conjunto de tradições místicas propõe uma prática de natureza espiritual e supostamente um estudo mais profundo das Escrituras. E dentro da Cabalá existem algumas obras de apoio que surgiram pelos séculos e a maioria na Idade Média. Algumas dessas obras são os Santuários Elevados, Dizeres dos Santuários, Livro da Formação, Livro do Brilho, dentre outros. E algo que precisa ficar claro é que estudar mistérios das Escrituras ou usar a gematria, ou seja, a numeração aplicada nas letras, isso não quer dizer praticar Cabalá. E segundo historiadores, é muito provável que esta prática da Cabalá tenha surgido dos tempos babilônicos, porque encontrou-se algumas semelhanças, por exemplo, a chamada pelos acadêmicos Árvore da Vida Assíria. Árvore esta que é muito semelhante com a Árvore da Vida usada pela Cabalá. A imagem da Árvore da Vida assíria, mais antiga encontrada, data de 1600 a.C., o que não poderia ter a influência judaica, porque o cativeiro foi posterior, no século 6 a.C. A árvore assíria possui 10 atributos de Ashur, e estes atributos são relacionados a outros deuses. A árvore da Cabalá possui 10 Sefirot, atributos ou emanações do Eterno, emanações que possuem números e estão relacionados aos planetas iluminares. Então você pode ver a comparação aí. A árvore da vida assíria tem esses 10. Anu, que é coroa, Shin, sabedoria, Ea, segredos, Marduk, misericórdia, Shamash, rigor, Ishtar, beleza, Nabu, vitória, Haddad, glória, Mumu, e Nergal, terra. E a árvore da vida usada na Cabalá. Temos o Keter, que é coroa, relacionado a Plutão, Chokhmah, sabedoria, Urano, Binah, inteligência, relacionado a Saturno, Hesed, misericórdia, que é Júpiter, Geburah, que é rigor, Marte, Tiferet, beleza, relacionado ao Sol, Netzah, vitória, relacionado a Vênus, Hod, que é glória, relacionado a Mercúrio, e Yesod, que é fundamento, Lua, e Malchut, que é reino, relacionado à Terra. Então nós vemos aqui a Sefirot número 6 relacionado ao Sol.
E na árvore da vida da Síria também é Shamash, que se relaciona ao Sol. Então vemos que há muitas semelhanças, porém não quero entrar nessa questão de Kabbalah ou de árvore, mas o foco não é propriamente a Kabbalah, mas o número do falso Messias, o qual pode ter um sentido dentro da numerologia da Kabbalah relacionada a Sefirah Tiferet, número 6 da árvore da vida, cujo elemento é o Sol. Então aqui eu volto à pergunta: poderia João, conhecendo o misticismo judaico da época, relacionar o número 666 também com a figura do Sol, revelando assim mais um segredo sobre o falso Messias? Eu não quero dizer com isso que João fosse adepto dessa prática da Kabbalah mística, mas até porque naquela época não existia este nome, mas era provável que ele conhecesse este método de cálculos que talvez existisse antes de ser conhecido como Kabbalah. Então vamos ao cálculo da Sefirah Tiferet. E para isso é bom entendermos como funciona esse cálculo. Existe o chamado Kamiah, que é um quadrado mágico que contém a multiplicação dos nomes e números, e o número está associado com os planetas da árvore. Por exemplo, Júpiter é 4, então ficaria 4 vezes 4. O Kamiah de Marte é 5 vezes 5, o do Sol é 6 vezes 6, e assim por diante. Este quadrado, ou Kamiah, possui os números de 1 até o número do Kamiah. Por exemplo, Júpiter é 4 vezes 4, que é igual a 16. Portanto, o Kamiah, ou quadrado, de Júpiter vai de 1 a 16, e a soma dos números de cada coluna são sempre iguais. Agora vejamos o Kamiah do Sol. O número do Sol é 6. Sendo assim, temos 6 vezes 6, que é igual a 36. O seu Kamiah possui números de 1 a 36. E cada coluna tem a somatória de 111. Desta forma, temos 6 colunas multiplicadas por 111, resultando em 666. Portanto, o número 666 na mística judaica está relacionado ao Sol. E seria coincidência toda a ligação do Messias romano, do Jesus Cristo nascido em Roma, com os ídolos solares como Tammuz, Hélios, Mitra, o Sole Invictus, com o seu dia sendo o dia do Sol e outros sincretismos, como vimos na primeira parte do estudo. São semelhanças impressionantes e que nos mostra um Messias romano, um falso Messias. Então talvez para alguns este estudo pareceu meio estranho, para outros fez bastante sentido. Mas o que fica deste estudo, como foi falado no início, é o objetivo de ampliar a visão a respeito do número do falso Messias e desmistificar este emaranhado de doutrinas em torno deste assunto. Creio que o adversário é bem astuto ao ponto de não ser explícito em suas artimanhas, fazendo uma marca literal na testa ou na mão de alguém. Por isso ele é enganador. E por isso João fala da Babilônia que engana as nações. Entendo que João simplesmente trouxe com este número 666 uma identificação romana do falso Messias, do anticristo, do antimessias, daquele que se opõe à lei do Eterno. E que este espírito do falso Messias já está operando por meio de Roma, sob influência babilônica. E se entendermos o contexto no qual João estava, a identidade do falso Messias parece ser bem óbvia. E vigiemos, porque o espírito do falso Messias, o homem da iniquidade, já opera. A sua marca, o seu selo já existe desde o Éden. A marca da desobediência ao mandamento do Eterno. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. O adversário, desde o princípio, busca selar o homem com a desobediência a mitzvah, ao mandamento do Eterno. Isso é desde o Éden. Essa é a sua marca desde o Éden. O que João fala não é nada novo, se pararmos para pensar. Essa marca sempre existiu, mas ele traz esta marca do falso Messias para outro contexto, o contexto romano. Bom, pelo que
pudermos observar, há duas opções de marcas desde o princípio. Primeiro, estar marcado pelo Espírito do Eterno. Isto é evidenciado pela observância de suas palavras nas mãos e como frontal entre os olhos. Em outras palavras, as obras realizadas e a mente estão de acordo com a Torá, de acordo com a sua lei, a sua instrução. Caminhar dentro da Torá em Yeshua. Em segundo, a outra marca é estar marcado pelo espírito do iníquo, de Satã, da Babilônia. E isto é evidenciado pela não observância das palavras do Eterno nas mãos e na fronte, ou seja, as obras realizadas e a mente não estão de acordo com a Torá, a instrução, a lei do Eterno de Israel. Portanto, esta marca é caminhar fora da Torá do Eterno, fora de Yeshua. No mais, cada um tem a liberdade para julgar esse entendimento à luz das Escrituras e da Torá no Mashiach Yeshua, o fiel e verdadeiro. Então o Senhor diz, ordena, o Senhor não convida o seu povo a sair da Babilônia, a sair deste sistema, desta marca do falso Messias, dessa marca que é a desobediência ao próprio Eterno de Israel. O Eterno não convida, ele ordena. Sai dela, povo meu. Sai da prostituta, povo meu. Sai deste pensamento, sai desta mentalidade, que as suas ações não estejam mais de acordo com a prostituta, que a sua mente não esteja mais de acordo com o pensamento da prostituta, da Babilônia. Baruch Hashem, que o Senhor nos dá entendimento para compreendermos e desvenda os nossos olhos. Shalom.